Não existe uma outra forma de se chegar em uma criança a não ser através do pai dela e através da mãe dela. O meu nome é Daniel Gilvan. Nesse vídeo quero compartilhar com você esse assunto que é de extrema importância. Se você quer acessar o seu filho, se você quer acessar a sua filha, se você é um professor e você quer acessar o seu aluno, a única forma disso ser feito é através do pai e da mãe dessa criança. Quando você tem um filho, quando você tem uma filha e você quer realmente entrar em contato com essa criança, você só consegue entrar em contato com essa criança se você considera e se você respeita o pai ou a mãe dela. Isso vale também se você é um professor. Então, a única forma, se você tem um filho e o seu filho não está muito conectado a você, você quer estar mais conectado com seu filho, você quer estar mais conectada com seu filho, a única forma de você fazer isso é através do seu parceiro ou da sua parceira ou do seu ex-parceiro ou ex-parceira, através do pai ou através da mãe dela. A relação começa a ficar difícil entre um adulto e uma criança quando esse adulto não respeita ou o pai ou a mãe dessa criança. E aqui a coisa fica muito séria e fica muito delicada também. São inúmeros os casos, por exemplo, de filhos que se revoltam contra a mãe ou contra o pai. Menino, menina se revolta. São inúmeros os casos de relacionamento difícil, relacionamento quase impossível, completamente fechado entre pais e filhos. Todo esse comportamento, na maioria das vezes, é porque o outro pai ou a mãe, o outro, não está sendo respeitado. E quando os conflitos com a criança começam, os conflitos dentro de casa, os conflitos na relação começam, a primeira coisa que se faz é querer mandar o filho para um tratamento ou querer corrigir no filho porque algo está errado com o filho, algo está errado com a criança. Ela não respeita, ela é reativa, ela não quer saber. E eu estou falando isso às vezes até antes da adolescência, tá? Quando a criança tem 8, tem 5, tem 4 anos, 3 anos, até mais nova, já é reativa com o pai ou com a mãe. Gente, isso é muito sério. A criança é feita através de duas pessoas, o pai e a mãe. Homem e mulher se encontram e daí sim é possível que uma criança venha a acontecer, venha a nascer. Não existe criança, não existe filho de uma pessoa só. Biologicamente impossível. Ah, mas fez inseminação, mas fez... Tá bom, mas tinha um óvulo e tinha um espermatozoide. Do contrário, não seria possível. Todo ser humano, toda criança é feita de um homem e uma mulher. Biologicamente, a criança é metade o homem, metade a mulher, metade o pai, metade a mãe. A criança tem dentro dela o pai e tem dentro dela a mãe. Por piores que as coisas sejam, o pai foi embora, abandonou. A mãe não cuidou, deu para adoção. Seja o que for, por piores que as coisas tenham sido. Você, como mãe, brigou com o seu marido, com o seu ex-marido, com o pai da criança, você nem chegou
a conviver com ele às vezes, se encontraram por uma noite. Seja o que for que tenha acontecido entre você e a pessoa com quem você teve a relação sexual para ter a criança. Depois dessa relação sexual, ou durante ou antes, seja o que for que tiver acontecido, por pior que seja, nada tira o fato biológico, o fato de que a criança é metade um e metade o outro. E você olha na cara da criança, no rostinho dela, você vê que ela parece com o pai ou que ela parece com a mãe. Tem o rosto do pai, tem as mãos da mãe, tem o rosto da mãe, tem as mãos do pai, tem o nariz que lembra o avô, tem a orelha que lembra não sei quem. Essa é a maior prova de que a criança é dos dois. E quando você não respeita ou não considera a outra pessoa, o seu parceiro, ex-parceiro, seja quem for, que é o pai ou é a mãe, e não é nada fora do mundo, é o que mais tem com pessoas casadas e com pessoas separadas, que têm dificuldade na sua relação, pai e mãe, homem e mulher, dificuldade. Todas as pessoas têm em algum nível separação, tá? Em algum nível. Podem estar casados há 60 anos, tem algum nível de conflito. Menos, às vezes, o que é maravilhoso, quanto menos, melhor. Estou dizendo isso por quê? Porque existe sim sempre uma separação entre as duas pessoas. Mas quanto maior é essa separação, mais a criança sente. Se você não respeita o homem, que é o pai, né, você como mãe não respeita o homem, que é pai, ou não considera ou despreza, e há formas muito sutis, você precisa estar muito atenta para pegar isso. Se você despreza a sua companheira, a sua ex-companheira, a sua esposa, se você despreza a mãe da criança, se você desrespeita a mãe da criança, de alguma forma se sente melhor que ela, e é muito comum. Então, a criança se sente metade ofendida, metade desrespeitada, metade invalidada. E nenhuma pessoa gosta disso. Então essa criança vai se revoltar contra você. Ela vai lutar contra você. Aí é a origem do conflito. Mais ainda, a criança pode se aliar a você. Você fala mal do pai, você se sente mal com o pai, ou você fala mal da mãe, você se sente mal com a mãe. Ou você é professor e você diminui o pai e a mãe, fala, nossa, os pais dessa criança, coitada. Veja, a criança se alia a você porque se ela vai contra você, ela corre o risco de que você a expulse, a desconsidere mais ainda. Ela precisaria de muita coragem para fazer isso. E a maioria das crianças não faz e nem pode fazer. Então ela se alia a você e fala, é meu pai mesmo, aquele. Ou é a minha mãe mesmo, aquela. Na superfície, a sua criança fica aliada a você. E você fica até feliz. Porque ela está contra o pai ou contra a mãe, que é a pessoa com quem você está contra também. No entanto,
secretamente, a criança ama a outra pessoa. Primeiro, toda gente sempre vai desenvolver algum tipo de amor ou empatia por quem está sendo rejeitado. Veja você assistindo um filme. Sempre. Outra, a criança precisa salvar, precisa trazer a pessoa que está sendo rejeitada de volta. Seja o que ela tenha feito, seja o que tenha acontecido. A criança desenvolve um amor profundo, inconsciente, né, ou escondido pela outra pessoa, pelo pai ou pela mãe, que é a pessoa que você está recusando, rejeitando. Porque ela é metade essa pessoa. E se ela rejeita essa pessoa, ela está rejeitando ela mesma. A criança se rejeita. Se ela não pode amar o pai, ela vai se odiar, porque ela é metade o pai. Ou se ela não pode amar a mãe, ela é metade a mãe. Então, secretamente ela ama o pai ou ama a mãe, a outra pessoa que você está, né? Se você é o homem ou mulher, se você é o pai ou a mãe, o seu parceiro ou ex-parceiro. E, secretamente, ela vai te odiar. Por quê? Porque você está contra a natureza dela. Você não está permitindo ela amar o outro. E as crianças são muito inocentes, muito sensíveis e muito puras nesse sentido. Então isso é enlouquecedor para as crianças. Né? Ela, na superfície, ela precisa te amar e precisa concordar com você, rejeitar a outra pessoa, inconscientemente ou escondido, ela ama outra pessoa, rejeita você, então a criança se torna 4 pessoas. Tem 4 pessoas vivendo dentro do seu filho, às vezes. Isso é enlouquecedor. Você pode, na superfície, falar para o seu filho que você ama o pai ou a mãe. Você pode, na superfície, falar que você considera outra pessoa, que está tudo bem para você. Tá bom, é um pouquinho melhor do que falar mal do outro. Ainda assim, as palavras não importam. O que importa mesmo é o que passa dentro de você. E se o que passa dentro de você não é a expressão daquilo que você mostra por fora, então aí a criança fica mais dividida ainda. Porque ela precisa se aliar ao seu sentimento contra o outro. Dentro, ela ama o outro e odeia você, mas por fora você ama outra pessoa, por fora você diz que considera outra pessoa ou que ama outra pessoa e na verdade não é nada disso, então você acabou de dividir o seu filho em 8 pessoas. Seu filho precisa ser 8. Toda essa divisão vai prejudicar ela nos estudos, no desenvolvimento. Por quê? Porque 99% dela estão ocupados com essa mediação que ela está fazendo entre todos esses sentimentos, emoções, todas essas divisões. Não sobra tempo, não sobra energia para estudar, para estar na escola. Aí o que você faz? Dá Ritalina para a criança. Entende? Mais ainda, porque ela não tem mais foco. Lógico que ela não tem foco. Ela está completamente perdida. Como que ela vai ter foco? E agora, o que faz? Se você toma consciência, primeira coisa,
do buraco que você está colocando o seu filho, os seus filhos, já é 90% do caminho andado. Porque é difícil assumir isso. Principalmente porque, às vezes, as coisas entre o casal realmente foram difíceis. Não é fácil. Não dá para falar, ai, agora está tudo bem, agora está tudo certo. Não dá. Simplesmente não dá. Você foi magoado, você magoou, você foi agredido, você agrediu. Você xingou, você foi xingado. Não dá para voltar tão facilmente. Você enxerga no seu filho que isso pode estar acontecendo na sua família, pelo menos uma coisa vai acontecer. Você vai pesar menos no seu filho e vai ficar menos perguntando ou se perguntando ou tentando resolver por que ele não está bem. E pode ir firme que esse é o assunto, tá? Pode ir firme que é exatamente esse o assunto. Tomar consciência primeiro. E depois, com o tempo, você começa com muita realidade a repensar e reavaliar a sua relação com a outra pessoa. Estando vocês juntos ou separados. Às vezes a outra pessoa até faleceu já e você tem raiva. Tá entendendo? E você não escolhe ficar com raiva, você não escolhe odiar, não é uma escolha. É algo que acontece. Mas isso precisa ser cuidado. A relação entre você e a outra pessoa. E aí você pode deixar a sua criança em paz. Pelo menos você deixa ela em paz e isso já vai ser maravilhoso para ela, para você, para a outra pessoa, o pai ou a mãe, seu ex-companheiro, sua ex-companheira. É o princípio, é o começo da solução. É um pequeno passo, mas muito grandioso, muito grande. E como que você vai fazer esse caminho de voltar, de reconectar o outro? Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre vínculos, sobre quem faz parte da família. Dá uma olhada nesse vídeo. Mas bem resumidamente aqui para você, o vínculo sempre vai existir. Você não é obrigado a conviver com a pessoa, principalmente se as coisas não dão certo ou não dão mais certo ou se não é possível. E pode levar tempo, mas você vai conseguir reconectar essa pessoa, seja lá o que tenha acontecido entre vocês. E esse é o maior presente que um pai ou uma mãe pode dar para o seu filho. Respeitar e considerar a outra pessoa com quem você esteve junto e com quem você criou essa criança. Esse é o maior presente. Os pais se respeitarem é o maior presente. É o presente, às vezes, mais difícil, mais trabalhoso. Nenhum presente, nada no mundo paga isso. Esse é o maior presente e com ele o futuro do seu filho está assegurado e garantido. Veja esse assunto na sua vida e você vai ver milagres acontecerem na sua relação com o seu filho, com a sua filha. Milagres! A gente vai ficando por aqui nesse vídeo, mas eu quero te pedir, comenta aqui embaixo a sua experiência a respeito. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta. Se você conhece alguém que pode aproveitar esse vídeo, compartilha ele com essa outra pessoa. Só não vale compartilhar com o seu ex-parceiro, ou a sua ex-parceira, ou seu marido, sua esposa, se vocês não estão bem. Se vocês não estiverem bem, não vale você compartilhar com ele ou com ela, porque você não vai ajudar. Então é melhor você fazer, nem precisa compartilhar.
você muda e você vai ver que ele vai mudar também. Pode confiar. É certeza absoluta. Tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo para você, um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade, num próximo vídeo. Até lá!